thumbs up, very nice. So here we go. Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar sobre um dos melhores livros que eu já li. Eu devia ter uns 16 anos quando eu li pela primeira vez esse livro. E eu já reli umas 30 vezes, sem exagero. Críticos internacionais falam que esse é o melhor escritor da América Latina. A Wikipédia diz que ele é o melhor autor da literatura brasileira. Eu estou falando de Machado de Assis, o autor do livro sobre o qual eu vou falar hoje, Memórias Póstumas de Brás Cubas. Machado é mais popular no Brasil do que no restante do mundo. Talvez você nunca ouviu falar dele antes, mas eu recomendo que você pesquise sobre ele. Machado é excelente com ironias, é também um comediante trágico. Acho que essa é a melhor definição, a definição mais concisa e precisa que eu posso dar para esse autor. A vida é, de fato, parece às vezes, de fato, uma comédia trágica ou uma tragédia cômica, como você preferir. Esse livro que eu vou falar hoje é uma autobiografia escrita por um homem morto, Brás Cubas. Eu não quero dizer com isso que o personagem escreveu o livro e depois morreu. Não, ele morreu e depois escreveu o livro. Como? Eu sei que isso parece ser fascinante, mas não é tão importante. Ele conta isso nas primeiras páginas do livro. Logo no início, ele diz: dedico esse livro ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver. Isso estabelece o tom de todo o livro. Eu não me lembro onde, mas eu li em algum lugar que ninguém era bom o suficiente aos olhos desse autor defunto para ele dedicar suas memórias. Então ele resolveu dedicar ao verme. Ele começa o livro de uma maneira bem apropriada. Ele começa falando da sua morte. Ele morreu de pneumonia. Imediatamente você percebe como o senso de humor dele é genial. Ele desconsidera totalmente esse obstáculo da morte como algo que poderia impedir ele de contar a história. Ele quebra a quarta parede. E isso dá a sensação de que o livro é muito moderno. Esse personagem, Brás Cubas, então, conta a sua história, a história da sua vida no Rio de Janeiro. Ele fala de histórias sobre a sua família, sobre os amigos, as amantes, os desejos, as desventuras amorosas bem egoístas, os erros, as aspirações, as desilusões. Ele se apaixona por várias mulheres e uma delas, uma mulher casada com quem ele tem um caso. O tom do livro é às vezes humorístico, às vezes autodepreciativo, às vezes sombrio. Ele fala sobre as façanhas da vida, coisas que talvez a gente discute só depois que alguém morre. Mas isso dá para ele o espaço ou até a permissão e a coragem para ele contar as coisas como elas são, aliás, como elas foram. E existe uma qualidade meio de confessional e meio culposa nessa narrativa. Mas eu te digo, ele não se sente tão culpado, não. Ele está morto. E ele está escrevendo aquilo que de fato aconteceu. Nessa narrativa, ele admite que a vida dele foi só mais uma vida de falhas, mais uma vida sem importância. Talvez Machado entendeu que essa era a direção da narrativa. E de alguma maneira, porque ele reconheceu isso, ele conseguiu criar algo que revelasse aquela ansiedade e destruir para sempre a ideia de que ele queria ser esquecido. A vida, meus amigos, é uma piada para esse personagem. Para ele, não há esperança de um passado melhor. Já acabou, ele já morreu. A vida dele já aconteceu e agora ele está ali refletindo sobre a vida. E isso dá para esse autor um ponto de vista muito especial, uma perspectiva muito distinta.
Esse livro, eu confesso para vocês, tem muitas informações para serem processadas. Acho que é por isso que eu já li ele tantas vezes. Cada vez que eu leio, parece que eu descubro algo novo. Esse personagem, ele teve uma vida normal. Nada muito extraordinário ou muito catastrófico aconteceu com ele. E isso é o que está acontecendo com todos nós. Olha, eu não quero simplificar aqui as suas aspirações, os seus objetivos, as suas metas de vida. Na verdade, eu até desejo que você obtenha sucesso. Mas para a maioria de nós, nada de fato acontece. A gente apenas morre, graciosamente, espero eu. Bom, apesar de esse livro ser muito engraçado, ele é também, como eu disse, sombrio. Ele é cheio de pessimismo, cheio de cinismo. Mas o humor equilibra um pouco isso. Sabe o que acontece? Você começa a sentir empatia por esse personagem, porque você consegue se ver nas burradas que ele faz. Todos nós cometemos erros, não é mesmo? E o texto não é complicado ou é difícil de ler, é uma leitura leve, é interessante, é acessível, é engraçado. Ele me lembra um pouco Dom Quixote, algo tão antigo que até hoje me faz rir. Talvez isso seja um sinal de uma obra tão atemporal ou genial, na minha opinião. Tem um professor da Yale, ele também é autor, o nome dele é David Jackson. Ele escreveu um livro sobre o Machado de Assis. E ele disse nesse livro que o Machado pode ser reconhecido como inventor do romance moderno, porque ele usa técnicas inovadoras. Olha só, ele não está só escrevendo o livro das suas memórias depois que ele morreu. Ele também conversa com o leitor. Por exemplo, no capítulo 6, ele começa o capítulo dizendo: "Vou narrar aqui um delírio". E antes de começar, ele fala assim para o leitor: "Se você não acredita nesse tipo de coisa, pode pular esse capítulo, pode ir direto para o próximo. Nem precisa ler". Então ele conversa com o leitor. No capítulo 138, o capítulo se chama "Há um crítico". É um capítulo que ele escreveu para um crítico que vai ler o livro. E nesse capítulo ele fala assim, ele explica, né, de uma maneira bem engraçada e até sem paciência, que o estilo da escrita dele muda de acordo com os capítulos do livro. Só que ele fala assim, não está mudando, não é porque ele está envelhecendo enquanto ele escreve a história. Isso é impossível, ele já morreu. O estilo muda porque o tom de cada capítulo reflete como ele se sentia naquele momento da vida. E aí ele termina esse capítulo para um crítico dizendo: "Valha-me Deus, parece que eu tenho que explicar tudo". Enfim, essa é uma técnica inovadora e relativamente moderna. Algumas pessoas dizem que isso é considerado moderno já em 1990, que foi ontem, né, gente? Mas esse livro foi publicado em 1881. Machado de Assis, esse autor, ele nasceu e cresceu no Rio de Janeiro. Ele é de uma família muito humilde, da classe trabalhadora. Os avós dele eram escravos. E ele foi jornalista, tradutor, sem nunca ter saído do Rio de Janeiro. Ele era um homem versado e autodidata. E ele, para mim, é simplesmente incrível. Machado, nesse livro, mostrou uma versão diferente da morte. E ele fez isso de uma maneira brilhante. Esse estilo da narrativa do personagem, Brás Cubas, ele colocou humor em tudo, até nele mesmo. A vida é uma piada trágica e engraçada. E apesar de sombrio, você percebe que o Brás Cubas aceitou a morte dele. É como se hoje ele não levasse mais as coisas a sério. E ele chama isso de indiferença da morte. Bom, eu queria terminar lendo o último parágrafo do livro, mas eu mudei de ideia, porque eu não quero aqui revelar o desfecho dessa história. Mas caso eu tenha despertado a sua curiosidade sobre esse livro, eu sugiro que você leia. É o meu favorito do Machado. Recentemente, ele foi traduzido por uma profissional fantástica, Flora Thompson. Ela traduziu do português para o inglês. E a versão dessa tradutora consegue representar muito o tom desse autor.
Então, se você gosta de histórias com humor cínico, ironia, decadência, narração não convencional, eu recomendo que você deveria ler esse livro. É isso, muito obrigada.